Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Opa, tudo bem, gente? Como é que tá? Estou com muitas saudades dos irmãos e hoje nós vamos estudar mais um pedaço da palavra de Deus, lá do livro de Deuteronômio. Mas antes nós vamos estar falando com o nosso Deus, né? Louvando e adorando a Deus em oração. Pai querido, Senhor Jesus, toma-nos em tuas mãos este momento, Senhor, para que tudo que nós aprendermos, tudo que nós escutarmos aqui, Senhor, seja a palavra vinda de ti, Senhor. Santo Espírito, toma-nos neste momento, conduze-nos, Senhor, para que possamos entender, Senhor, o que o Senhor tem para nós, Senhor, essa tarde, essa manhã, Senhor, e que tudo seja bênção, e que chegue ao teu trono de graça com um cheiro suave. Amém. Pois é, irmãos, nós vamos começar mais uma escola bíblica dominical, né? A classe dos adultos, e a gente está estudando, né? Revista Compromisso e lição. Vou pedir para você abrir lá, né? A revista, o estudo 11, Deuteronômio 2, né? Adoradores em comunhão com Deus e com os irmãos. É um livro assim que nós começamos a estudar domingo passado com o pastor Adir, e é um livro muito interessante porque ele fala de 3 aspectos, né, para o povo. O que estava acontecendo aqui? Eles já estavam próximos da terra prometida, de Canaã. Mais ou menos 38 anos, já estavam chegando ali. Moisés daqui a pouco já não estaria mais com eles. Josué estaria tomando a frente, né, dirigindo, conduzindo aquele povo. E é interessante que Deus deixa esse livro, esses ensinamentos para o povo de Israel. Por quê? Porque aquele povo estava acostumado a andar no deserto. Aquele povo estava acostumado a morar em tendas. E agora eles iriam para uma cidade. Eles iriam não mais morar um pouco aqui, outro ali. Não, eles iam se estabelecer em lugares. E Deus estava preocupado. Como seria a vida deles lá? E aqui Moisés passa os seus últimos ensinamentos, né? Que logo depois o Senhor o recolheu, né? Mas nós vemos que, além da preparação, né? Dos propósitos desse livro, né? Que é preparar o povo para a entrada lá na Terra Prometida, né? Canaã, né? O que mais ele fala? Ele fala que aquela geração que estava chegando ali não era aquela primeira que começou com Moisés. Não era aquela que veio lá da escravidão do Egito, que sofreu os açoites, a humilhação, que trabalhava durante dia, noite, fazendo tijolos e construindo os templos, os monumentos, né? As pirâmides, né? Não. Aquela geração tinha morrido naquele período. Por quê?
Porque quando eles estavam bem próximos da Terra Prometida, o que que aconteceu? Nós temos a história dos espiãos, né? E eles ficaram com medo. Eles não confiaram em Deus. E somente Caleb e Josué, né? Confiaram em Deus e falaram: vamos atacar, vamos entrar. Os homens são grandes, mas nós estamos com Deus. Deus vai estar conosco. Mas por eles não confiarem em Deus, o que Deus fez? O castigo foi eles ficarem rodeando, né? Eles fizeram um caminho bem mais longo, 40 anos, que foi o tempo que durou para aquela geração ser levada, né? Foi morrendo pelo caminho. E aquela nova geração, os seus filhos, não deveriam esquecer da história. Não deveriam esquecer daquilo que Deus tinha feito para o povo, os seus pais, né? E também obedecer à palavra de Deus, obedecer às leis, obedecer os mandamentos que Deus já tinha deixado para aquele povo. Nós vemos lá, né? E também obedecer o seu líder, né? Porque assim Deus faria maravilhas entre aquele povo. Mesma coisa nós, né, irmãos? Quando nós somos tementes a Deus, confiamos na palavra dele, seguimos a palavra de Deus, nossa, como é bom. Nós passamos dificuldades? Passamos. Mas as bênçãos são muito maiores. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós sabemos que nós temos um Deus, nós temos uma família, a minha família, a família de Deus, a família cristã que está conosco, está nos socorrendo, nos amparando, né? E também outro tópico que esse livro fala, né? Fala para ter cuidado. Essa acho que era uma das preocupações maiores de Deus aqui neste momento. O que estava acontecendo? O que ia acontecer? Eles estavam tomando o território, entrando em cidades, destruindo, né? Tomando lugar. Mas o que Deus queria? Deus estava preocupado com até que ponto aquele lugar seria de influência para o povo dele. Porque o povo, aqueles povos, eles eram muito idólatras. Nós vemos, né, o culto a Baal, as coisas, a feitiçaria tomava conta de tudo, né? E Deus, qual foi a ordem de Deus cada vez que eles entrassem numa cidade dessa? Que eles acabassem com tudo, exterminassem, queimassem, jogassem fora e esquecessem aquilo. A adoração a Deus seria totalmente diferente. Então, nós vemos aqui também no livro de Deuteronômio, né? Lá, se você abrir lá em Deuteronômio 18:5, você vai ver que Moisés é o primeiro a profetizar sobre Jesus, né? O Messias. E a gente vê essa confirmação lá em João. Eu vou até abrir aqui, que é muito interessante, né? Quando eu estava estudando, né, lendo, eu falei, poxa vida, olha só que eu deixei passar e não tinha prestado atenção antes. Então, em João 5, o 46 e 47. Vou esperar um pouquinho você abrir a tua Bíblia aí, né? João 5, 46 e 47. Olha só o que Jesus fala. Pois se cresces em Moisés, crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? Nós vamos ver lá em Gênesis também, quando é falado sobre Jesus, aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então, irmãos, é um livro maravilhoso, riquíssimo. E sem contar que Jesus, no seu ministério, né, ele cita várias vezes o livro de Deuteronômio.
Se você abrir lá e começar a ver a conversa dele que ele teve com Satanás naquele momento da tentação, ele usou vários textos. Aí em Deuteronômio 8:3, se você voltar lá, você vai ver, fala sobre o pão, sobre que nem só de pão o homem viverá, né? Mas a palavra, deixa eu abrir aqui, Deuteronômio 8:3, que fala que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Depois nós temos lá mais para frente, fala em Deuteronômio 6:16, não coloqueis à prova o Senhor vosso Deus, como disseste em Massá, e ali vai, né? Nós temos ele fala de Deuteronômio 6:13, depois em 10:20, e nós vemos a confirmação, né? Por isso que não dá para separar o Velho do Novo Testamento, eles estão interligados. A palavra de Deus, ela não tem nada que ficou ultrapassado, que depois da vinda de Jesus Cristo deve ser ignorado o Velho Testamento. Somente o Novo Testamento nos interessa, não. Porque o Velho Testamento falava daquilo que iria acontecer e a gente vê as confirmações das promessas, né, dos profetas, né? Mas vamos lá, seguindo aqui a nossa sequência da lição, nós vamos para o capítulo 12. Vou pedir para você deixar aberta a sua Bíblia lá em Deuteronômio 12. Nós vamos ler alguns versículos. São esses os estatutos e os preceitos aos quais tereis cuidado de obedecer na terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu para possuir por todos os dias que viverdes sobre ela. Certamente destruireis, quando chegassem nessas cidades, que seriam destruídas por eles. Quando você chegar nesses lugares, né? Desculpa, irmãos. Certamente destruirei todos os lugares onde as nações que subjugareis cultuaram seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Geralmente os altares eram feitos em montanhas altas, com pedras, grandes pedras, e aquilo deveria ser totalmente destruído e jogado fora, né? Demolirei seus altares, quebrarei suas colunas sagradas, queimarei seus azerins, derrubareis as imagens esculpidas, né, dos seus deuses e apagareis o seu nome naquele lugar. Não os imiteis quando cultuardes o Senhor nosso Deus, mas ide para o lugar que eu vou escolher. Porque neste lugar você vai levar os seus holocaustos, preparará, né? Sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas alçadas, vossos votos e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis, vós e vossas famílias, em tudo que puserdes a mão, naquilo que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Oh, benção, que maravilha! Deus havia deixado uma ordenança aqui, como eles deveriam agir para adorar a Deus. Eles iriam chegar nessas cidades, iriam atacá-las, invadir, deveriam destruir tudo, deveriam começar do zero. É a mesma coisa quando a gente vai para uma casa nova, o que acontece? Para que você entre, tudo tem que estar limpo, tudo tem que estar vazio, para que uma nova família possa entrar nessa casa. É a mesma coisa assim. E hoje, o nosso lugar, né, a oferta que nós podemos dar a Deus é o nosso coração. E a revista aqui, a nossa revista, coloca também um texto interessante lá de Cânticos dos Cânticos, que está lá no capítulo 2,
versículos 15, que diz assim: apanhai para nós as raposinhas que devastam as vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. O que acontece? Se essas flores são comidas, como vai brotar, nascer o fruto? E a mesma coisa é a nossa vida, a nossa adoração. Se nós deixarmos coisas, pecados, atitudes, a maneira como nós levamos a vida, se nós deixarmos essas coisas tomarem conta do nosso coração, não vai ter espaço para Deus, né? E como deve ser a nossa adoração? A nossa adoração deve ser plena. O nosso foco deve estar em Deus. A nossa gratidão deve ser para Deus, né? Cuidar, né? Porque eu sempre quando vou ministrar o louvor, eu falo, né? E para os componentes e para mim mesmo, né? Que é uma batalha. Então nós temos que nos preparar durante a semana em oração, em pedindo perdão para Deus para os pecados, porque nós somos o canal. Nós somos o canal onde somos usados por Deus para que a adoração vá até Deus e chegue no coração das pessoas, que as pessoas sejam tocadas, que o Espírito Santo use a cada um de nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Como é bom você saber que Deus pode te usar para abençoar pessoas, para modificar vidas, para dar alegria, para levar as pessoas que estão desorientadas, que estão tristes, que estão cansadas, aos pés do Senhor. Isso é muito bom. Mas para que isso aconteça, né, eu devo deixar que Ele governe totalmente o meu ser. Não somente as minhas emoções, porque senão eu vou participar de um culto, eu vou estar orando, vou estar cantando, chorando, adorando, achando aquilo vai mexer tremendamente comigo, mas depois eu vou para casa e a vida que segue. E Deus vai ficar guardadinho lá no cantinho, eu só vou pegar ele de novo no final de semana, ou quando eu for no culto adorar a Deus. E não é isso que nosso Senhor quer, né? Então é uma falsa espiritualidade, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Outro tópico da nossa lição, né? Nossa, muda radicalmente, né? Muda e vem para dízimos, adorando a Deus através dos dízimos. O que acontece? Naquela época, o dízimo, né? Nós vamos ver lá no capítulo 14, né? O capítulo 14, no 15, 18, no 26 também fala sobre isso, fala sobre, o tema é sobre dízimos, né? Então fala que eles deveriam separar do fruto, a primícia, o melhor, o animal, o melhor, não o aleijadinho. Nós vamos ver lá em Malaquias que o povo começou a se degradar, né? E começou já a oferecer para Deus o animal que estava com problema e tudo. Olha só onde chegou o povo. Nós temos que tomar cuidado também com isso, para nós nos darmos as sobras para o Senhor, porque para Deus tem que ser a primícia, o melhor, o primeiro fruto, né? Então, aqui Deus escolhe um lugar onde o povo deveria levar o seu dízimo para o Senhor. Nós vemos aqui, né, tem alguns autores, alguns pastores que falam de Jerusalém, né? Mas se a gente vê um pouquinho antes de chegar do templo ser construído, foi escolhida uma cidade onde foi o tabernáculo foi estabelecido, a tenda da revelação estava lá, que foi a cidade de Siló. Então, o que acontecia? Uma vez por ano, a colheita era uma vez por ano. E era nessa época onde o povo levava sua oferta, o seu dízimo aos pés do Senhor. E nós vemos aqui que
o texto fala sobre celebração, fala que você deveria levar aquilo que você tinha, e se por acaso você morasse numa cidade muito longe, né, as tribos foram divididas e as cidades, algumas eram bem afastadas, então o que você deveria fazer? Você deveria vender aquilo, né? Deixa eu pegar o texto aqui, né? Você deveria, no capítulo 14, versículo 25, diz assim: então vende tudo, traz os valores na mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Comprarás com este valor tudo o que desejares: bois, ovelhas, vinho, bebida forte e tudo mais que tua alma pedir. Comerás ali diante do Senhor teu Deus e se alegrarás, tu e a tua família. Nós vemos aqui que maravilhoso, né? Que tempo maravilhoso de Deus, de adoração, de alegria, de compartilhamento. E havia um momento onde você adorava a Deus com suas ofertas, né? Onde havia o banquete também, né? Você e a sua família. Havia o momento do sacrifício, você e o sacerdote. E havia um momento onde você compartilhava também com os levitas, que era o povo separado, né, para cuidar das coisas do Senhor. Então eles não receberam herança, eles não tinham terra, eles não produziam. Eles viviam das ofertas, dos dízimos. E eles cuidavam de quem? Também das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, pessoas que estavam passando por aqueles lugares, que não tinham onde morar, não tinham uma casa e precisavam da ajuda, né? E hoje é um dos papéis da nossa igreja também, da igreja do Senhor. Estarmos olhando por essas pessoas, né? As viúvas, as pessoas que não têm família, que chegam até nós e que precisam do nosso apoio e suporte, né? E nós vemos aqui também que no terceiro ano, aí no versículo 28, ele coloca aqui: ao fim de cada terceiro ano, levarás todos os dízimos da tua colheita do ano e os depositarás dentro da tua cidade. Então aqui ele não precisava levar até a cidade, até Siló, até o templo em Jerusalém, depois à frente. Não, você poderia compartilhar o teu dízimo ali na tua cidade, com o sacerdote da tua cidade, né, com a família dele, né, que estava lá, e com os órfãos e as pessoas necessitadas, e seria uma grande festa. Mas e daí, Derli, o que isso tem a ver comigo? Eu tô no tempo da graça. Oh, meu Deus! O que tem a ver conosco hoje, né? Eu faço parte da nova aliança, não faço parte do Velho Testamento, né? Mas a palavra de Deus fala que nós somos, tudo que nós somos, tudo que nós temos pertence ao Senhor, né? E o Novo Testamento fala em alguns pontos sobre ofertas, sobre dízimos, né? E Jesus, né? Jesus, né? Aqui o Filho, né? Uma vez falou, até ele também ficou meio assim, até ele falou contra o dízimo, sabia? Nossa, é verdade, falou. O que ele disse da viúva pobre? Que ela tinha dado tudo, 100%. Então, quer dizer, Deus foi contra. Jesus falou sobre, tá errado o 10%. Você tem que dar o 100%. Brincadeirinha, né, irmãos? Mas é verdade. É o coração grato a Deus. Dinheiro é bom? Hoje nós damos ofertas. Dinheiro é bom, só que ela não pode reger a nossa vida. Ela ajuda-nos, mas ela não deve ser a razão de vivermos. Os mais antigos, né, da geração mais um pouquinho para trás, né,
Lembra que aconteceu num governo anterior aí, algum tempo atrás? Da noite para o dia, uma ministra chegou e confiscou todas as poupanças. E o que nós vimos? Calamidade. Nós vimos pessoas se matando, suicídio. Por quê? Porque o coração dele estava depositado naquilo. Ah, mas não é porque não foi no teu, né, Iderli? Não foi você que perdeu o dinheiro teu, né? Eu falei, olha, mas faz falta? Faz falta. Mas ele não deve ser o Deus da tua vida. Assim como o teu filho não pode ser o Deus da tua vida. O teu carro, o teu emprego. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai ter muitas dificuldades para entender o plano de Deus. E aceitar Ele como Senhor e aquele que cuida, aquele que é teu mestre, aquele que vai reger a tua vida, né? Então, e Deus é maravilhoso. Dificuldades todos temos. Nós estamos passando por um momento agora da pandemia, né? O coronavírus está aí. E muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão sem receber. Temos visto as notícias, nós temos pessoas, eu tenho pessoas do meu convívio que já estão passando por isso. Mas nós temos que confiar em Deus. Nós temos que depositar nossa confiança em Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai mandar um anjo para te socorrer. Você tem a igreja, que é o corpo de Cristo, nós somos todos um só. Na hora que você precisar, Deus vai estar também ali te atendendo, né? E depois, completando tudo isso, né? Vamos dar a oferta, vamos adorar a Deus através também dos nossos dízimos, né? Através das nossas ofertas, daquilo que Deus nos deu, né? Devolver um pouco para o Senhor, para que a obra do Senhor caminhe, né? Nós temos os nossos missionários no campo levando a palavra de Deus, né? E o último tópico fala sobre juntando as panelas. Oh, coisa boa! Gente, quem que não gosta de juntar panela? Ou é família, ou é na igreja, é nos amigos, é no trabalho. Como é bom juntar panela. Quem não gosta de comer bem? Quem não gosta de festa? E o povo de Deus, o povo judeu era muito festeiro. Era um povo que gostava, um povo alegre. Era não, porque o judeu é um povo alegre. É um povo feliz, né? E escolhido por Deus, né? Oh, maravilha, né? Então, nós vemos aqui no último tópico, né? Que fala sobre celebrações. Os banquetes, onde as famílias se reuniam, né? O povo de Deus, não só no Velho Testamento, mas no Novo também. Opa! Vamos lá! Atos 2. Geralmente Missões gosta de ler esse texto. E evangelismo, ação social na igreja, né? Vamos ler lá do 42 ao 47, algumas partes aqui. Vamos lá? Abre lá tua Bíblia, lá em Atos 2, 42 a 47. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Palavra de Deus, a Bíblia. E na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Nossa, homens usados por Deus, homens que levavam a palavra, levavam amor, homens que operavam milagres, curas. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 46. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Quer dizer,
Quando você chega numa comunidade, quando você socorre, atende as necessidades daquele lugar, o que vai acontecer? Essa igreja, esse povo que estiver reunido vai ser o quê? Vai ser bem-quisto. Quando você abre as suas portas para a comunidade, é muito importante isso para a igreja. Olhar as necessidades do bairro, do lugar onde a gente está, e ver o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas, né? E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amor gera amor. Bênção gera bênção. Quando você é grato a Deus, quando você compartilha alegria, você vai receber alegria. Nós estamos aí, a Vila Americana, né, e outras igrejas estão fazendo as marmitas, né, para os caminhoneiros, né, porque os restaurantes estão fechados nas estradas e alguns têm ficado o dia inteiro sem comer e passam por ali, e graças a Deus, a visão da igreja está socorrendo. E eu tenho certeza que a palavra de Deus está sendo levada. Talvez ele nem chegue a ler o folheto, o livro que vocês estão dando. Mas esse amor, esse gel, essa água que eles estão recebendo ao almoço, né? Isso vai ficar no coração deles. E eles não vão esquecer. E o Espírito Santo vai estar tocando nesses corações. E a mensagem de Deus está sendo pregada. Às vezes nós não podemos falar, mas atitudes, gestos, né? Nós vamos chegar num tempo em que a palavra de Deus vai ser vai ser você. Aquilo que você é, aquilo que você faz. Porque nós vamos estar proibidos de usar, de levar, de andar com ela para lá e para cá. Então é muito importante isso, né? E terminando essa parte aqui, né? Falando das festas, né? Daquela época, né? E as festas de hoje ficaram no calendário 3 festas, né? Que eram mais, né? Mas as mais importantes, né? Era a Páscoa judia, né? Hoje, até hoje, né? Entre os judeus, ela é comemorada, né? É diferente da Páscoa cristã. Nós comemoramos ressurreição, morte, ressurreição, vida de Jesus Cristo. E eles lembram todo o sacrifício, né? Todo o sofrimento que eles passaram no Egito e depois a libertação, né? Então eles têm todo um ritual, 7 dias, eles não comem pão fermentado, bolo, nada com fermento, não tomam vinho fermentado. A alimentação, quando eles fazem o culto da Páscoa, onde reúne toda a família, eles têm várias comidas, pratos diferentes, né? A carne com osso queimado na ponta, a carne para lembrar, a água salgada, né? Que é passado na batata para lembrar o suor do povo cativo, né? Trabalhando, a pasta, eu não lembro os nomes, né? Uma pasta que é feita com as frutas, né? Para lembrar daquele, como é que é o material que é feito o tijolo, né? Então, várias coisas, né? Você vê, e até hoje é celebrado entre o povo judeu, né? Eu acho muito bonito isso, muito rico, porque às vezes a gente esquece da nossa história, da onde nós viemos, e eles passam isso de pai para filho, netos, bisnetos, e até que o Senhor venha, né? Então, é muito bonito isso. E mais bonito ainda quando nós vemos judeus cristãos que aceitam Jesus, né? Nós temos a festa do tabernáculo, a colheita, a celebração de colheita, né? Que vem depois. Nós vemos o Pentecoste também, que envolvido com a colheita, logo depois, que é quando começa-se a colher o trigo, e a história é muito bonita, muito rica, né? As comemorações desse povo.
Mas e hoje? É bom, mas já tá cansando, né? Então vamos lá. E hoje? Hoje nós temos, eu vou falar da minha igreja, né? Nós temos, é tão bom, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, tem um café gostoso domingo de manhã. As irmãs, né, as mulheres da igreja, de vez em quando se reúnem, fazem festas. Nós temos retiros, nós temos final de ano, então, daí é juntar a panela mesmo. Aí junta tudo. Aí vem aqueles pratos maravilhosos que cada um traz à sua casa, e sobremesa. Gente, é muito gostoso. Mas o mais importante de tudo isso é a comunhão. É o partir do pão. Porque a palavra de Deus fala que nós somos um só no Senhor. E eu queria que você levasse isso. Eu vou terminar aqui, que eu acho que eu já falei bastante, né? Mas eu queria que você levasse isso. Que nós somos um só no Senhor. Hoje, por circunstâncias, não podemos estar juntos, mas eu tenho certeza que a hora que os templos se abrirem, nós vamos fazer uma grande festa. Vamos estar nos abraçando, vamos estar celebrando a liberdade, né? De poder de novo estar na casa do Senhor, né? Junto com a família de Deus, né? Louvando, ouvindo a sua palavra, pulando, cantando. Oh, glória! Que abenção, que maravilha, Senhor. E eu espero te ver lá. Deus te abençoe, boa semana. E olha, se você tiver alguma dúvida com relação à lição mesmo, algum tópico que eu acabei não colocando, pode colocar embaixo no vídeo, que depois, durante a semana, eu vou estar te respondendo. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.